Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo acerca da dogmática penal, né? Acerca de conceitos e institutos penais. E recentemente eu fiz uma caixa de perguntas no meu Instagram e muitas pessoas perguntaram acerca das velocidades do direito penal, do direito penal do inimigo. Então, estou gravando essa aula para a gente falar sobre temas que eles são sempre linkados, né? Que são as velocidades do direito penal do inimigo e o funcionalismo penal. Inicialmente, pessoal, é essencial a gente ter a ideia do que seria o funcionalismo penal, que é um movimento que surgiu na Alemanha lá no século 70, de 1970, no século, ó, no, na década de 1970 e irradiou seus efeitos aí por todo o mundo. Esse movimento ele se propõe a discutir qual é a função do direito penal, para que o direito penal serve, né? Qual é a sua função. No Brasil, principalmente, o funcionalismo penal ele foi adotado na forma que Klaus Roxin nos ensinou, que basicamente Roxin vai dizer que a função do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes a uma sociedade, tá bom? Essa nomenclatura, né, do funcionalismo penal de Klaus Roxin vai receber o nome de funcionalismo moderado, funcionalismo dualista ou de política criminal. A gente sabe que nos concursos é sempre importante a gente ter em mente os sinônimos, porque numa questão pode cair um termo ou outro, então é sempre importante que você tenha em mente os sinônimos do instituto aí criado pelo Klaus Roxin, que é o funcionalismo moderado, dualista ou de política criminal. Também é chamado de racional teleológico, certo? Então anote aí os sinônimos. Esse funcionalismo, pessoal, é considerado moderado por entender que o direito penal ele tem limites, né? E os limites são impostos pela Constituição e pelo próprio direito penal. E ele também afirma que o funcionalismo ele é dualista porque o direito penal ele vai conviver harmonicamente com outros ramos do direito. Então veja, ele é moderado porque o direito penal tem limites, ele é dualista porque o direito penal vai conviver harmonicamente com outros direitos e ele é também chamado de política criminal porque o Roxin vai dizer que o direito penal ele é mais um instrumento a serviço da sociedade, certo? E não se esqueçam que há também o sinônimo quanto ao funcionalismo moderado é racional teleológico. Mas há também, pessoal, outra corrente, e aí é importante ressaltar que há inúmeras correntes que vão defender qual a função do direito penal. Mas talvez as duas mais importantes sejam o funcionalismo moderado, do Klaus Roxin, e o funcionalismo radical, monista ou sistêmico, do Jacobs. Para o Jacobs, pessoal, a função do direito penal é basicamente proteger a vigência da norma. Essa é a função do direito penal. Não é a proteção dos bens jurídicos mais importantes a uma sociedade, é proteger a norma. Há como sinônimo, né, e aqui vejam só, anotem aí, ó, funcionalismo radical, monista ou sistêmico. Ele é radical porque o Jacobs vai dizer que o direito penal só deve respeitar os limites do próprio direito penal, certo? Ele é monista porque vai dizer que o direito penal tem um sistema próprio de regras e valores que são independentes de qualquer outros. Então ele vigoraria independente, certo? Por isso é conhecido também por monista. E sistêmico, porque o direito penal seria um sistema autônomo, autorreferente, existiria por si só, certo? Então anotem esses sinônimos do Jacobs com relação à missão do direito penal, que é proteger a norma, também conhecido por funcionalismo radical, monista ou sistêmico. Bom, e qual é a origem, né, dessa corrente aí ensinada por Jacobs? É daí, pessoal, que vai surgir o direito penal do inimigo.
O Jacobs ele criou essa teoria lá pela década de 1980, no contexto do Muro de Berlim, né? A Alemanha estava dividida entre ocidental e oriental, e aí com a queda do muro, né, houve um novo país, né? A Alemanha foi unificada e havia esse sentimento de medo, né, na população. Foi quando o Jacobs escreveu acerca dessa teoria. Ficou um pouco esquecida lá até o início de 2000, dos anos 2000, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, em 2001. E aí um novo livro é publicado aqui no Brasil, recebeu o nome de O Direito Penal do Inimigo, e aí, a partir de então, essa corrente passou a ganhar muita força. No direito penal do inimigo, pessoal, a confissão é a principal elemento de prova, né? E para que ela seja obtida, vai se admitir aí torturas e todo tipo de atuação por parte do Estado para que se chegue a essa prova, né? A mãe das provas para Jacobs e para o direito penal do inimigo. Para o direito penal do inimigo, pessoal, vai haver dois tipos de infratores. Vai haver o inimigo, que é aquela pessoa a ser expurgada da sociedade, e o cidadão, que aqui no Brasil a gente também conhece como o cidadão de bem. O cidadão, ele também comete crimes, segundo o Jacobs, mas ele comete crimes esporádicos, ele comete crimes que não atentariam ao sistema como um todo, certo? Já o inimigo não. O inimigo, ele viola a própria ordem, ele viola o sistema. O inimigo, ele tem que ser extirpado da sociedade. É aquele que comete crimes frequentemente, delitos de alta traição, né, nas palavras do Jacobs, delitos sexuais, como que ofendem a dignidade sexual, terrorismo, pessoas que fazem parte do crime organizado. Há, segundo Jacobs, uma infração ao contrato social de forma duradoura. Já o cidadão, em tese, né, reconhece a soberania do Estado, ao contrário do inimigo, né? Aqui, no direito penal do inimigo, a pena pode ser inclusive antecipada. Você vai pegar os atos preparatórios, né, a gente sabe que em regra não são punidos, e punir o indivíduo pela mera preparação do crime, tá bom? Um exemplo, pessoal, a gente pode citar é a lei de terrorismo, a lei 3.260 de 2016, que vai dizendo em seu artigo 5º, realizados preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Veja que a mera preparação, nesse caso, já é punida. Você pode citar aí numa prova oral, numa prova discursiva, esse dispositivo, artigo 5º da lei de terrorismo, como um exemplo de direito penal do inimigo. Bom, o direito penal do inimigo ele vai ser direcionado àqueles que o Estado não reconhece como pessoas, né? A expressão do alemão traduzida que seria um não indivíduo, uma não pessoa. E atualmente, assim, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, é totalmente absurda, né? Essa ideia de você entender um ser humano como uma não pessoa. Por isso que merece tantas críticas o direito penal do inimigo. Mas aí você me pergunta, tá, professor, mas e as velocidades do direito penal? O que isso tem a ver com as velocidades do direito penal? Bom, eu precisei falar tudo isso para dizer que Silva Sanches foi quem classificou as velocidades do direito penal. Veja, nós tivemos aí o funcionalismo moderado, lá do Roxin, e o funcionalismo sistêmico do Jacobs, certo? E aí vem o Silva Sanches e vai falar, olha, o direito penal ele tem velocidades. E a primeira velocidade vai se referir aos crimes que na pena são punidos com restrição de liberdade, certo? Se refere aos poucos crimes em que o agente pode perder a liberdade. Um exemplo aí, homicídio qualificado, latrocínio, estupro, né? O direito penal de primeira velocidade, ele tem como característica principal a sua lenta tramitação. Por quê? Porque devem ser garantidas ao cidadão que comete esses delitos, à pessoa que comete esses delitos, as garantias previstas na Constituição e no próprio direito penal, certo? Por isso deve haver amplo contraditório e a ampla defesa também devem ser respeitados, o que acaba atrasando, entre aspas, né, o processo penal. Já o direito penal de segunda velocidade vai ser aplicado seriam aqueles casos em que não há possibilidade da restrição da liberdade.
Como exemplo, o direito penal são as medidas alternativas, as medidas restritivas de direito, multa, composição de danos. A grande maioria dos crimes vai estar nesse bloco, pessoal. Há uma maior celeridade, assim, flexibilizando garantias do infrator, mas por conta dessa flexibilização você afasta a possibilidade de prisão do agente. Um ótimo exemplo a ser citado é a Lei de Juizado Especial, a Lei 9.099, de 95, que traz inúmeras regras que afastam a possibilidade de prisão. E aí vem a terceira velocidade do direito penal, que vai meio que mesclar as duas primeiras. A terceira velocidade do direito penal nada mais é do que o direito penal do inimigo, que é pegar altas penas, né, privativas de liberdade, e colocar num procedimento célere, flexibilizando as garantias do sujeito, que é exatamente o exemplo do direito penal do inimigo. Mas há ainda, pessoal, quem se refere a uma quarta velocidade de direito penal, que está ligado aos crimes de direito internacional para as pessoas que são chefes de Estado, né? Está aí ligado aos crimes de genocídio, crime de guerra, abrangendo convenções internacionais de direitos humanos, e vai ser aplicado exatamente àquelas pessoas que são chefes de Estado. Bom, foi isso, uma breve revisão. Vamos fazer agora 3 questões aqui juntos para vocês verem que basicamente o que é cobrado em concursos é o que a gente elencou aqui, tá certo? Vamos às questões. Vamos aqui para a primeira questão que eu trouxe. Caiu no prova de magistratura do TJ Santa Catarina de 2019. Bem simples, ó. Constitui uma das características do direito penal do inimigo. Legislação diferenciada. Opa, você já fica com a antena ligada aqui, né? A gente citou inclusive a lei de terrorismo, que antecipou a punição do indivíduo para meros atos preparatórios. Então pode ser que seja a letra A. A gente já deixa ela marcada aí, ó. Punição a partir de atos executórios. Não, meros atos preparatórios já autorizam a punição. Então, essa aí você pode já riscar, né? Não utilização de medidas de segurança. Aí você pode ficar na dúvida, medidas de segurança, será que faria sentido eu não utilizar medidas de segurança, já que eu quero neutralizar aquele sujeito tido como inimigo? Melhor deixar de lado, assim, né? Vamos para a letra D, a observância das garantias processuais penais. Essa aqui totalmente equivocada, né? Não há garantia processual penal do direito penal do inimigo. E o abrandamento das penas na antecipação da tutela penal também não, pelo contrário, as penas são altas, são bastante pesadas, né? Então, pessoal, aqui na letra C, por mais que você tenha ficado em dúvida, não há sentido, porque a aplicação de medidas de segurança nada mais é do que você neutralizar aquele indivíduo, né? Então você quer punir ele de qualquer forma. Não é uma das características do direito penal do inimigo. A legislação diferenciada, sim, com certeza é uma das características. Está aí a letra A, é o gabarito. Está aqui algumas características. Finalidade é a eliminação de perigos. Baseia-se na periculosidade do agente, e é exatamente esse uma das características da medida de segurança, né? Efetua uma ampla punição na antecipação de punibilidade, as penas são severas, aplica-se a uma legislação diferenciada, de foco combatido, garantias processuais são suprimidas. Vamos à segunda questão, lá do MP Santa Catarina. Os crimes de perigo abstrato que são modalidades de tutela antecipada de bens jurídicos, podem ser considerados exemplos de forma de intervenção penal denominada direito penal do inimigo. Até então, ok, né, pessoal? A gente sabe que há a antecipação da punição do agente, descrito por Jacobs, a questão continua. Essa forma de tutela é utilizada, por exemplo, no direito penal. Ok, nós temos vários exemplos de crime de perigo abstrato no direito ambiental. E na proteção de vítimas de violência doméstica. Esse final, sinceramente, eu acho que ficou um pouco mal colocado, né? Mas a gente pode citar um exemplo, o crime que foi inserido recentemente na Lei Maria da Penha, o crime de descumprimento de medida protetiva.
Então, nesse caso, aquele crime realmente o agente não precisa basicamente fazer nada, né? Só se aproximar, o resultado naturalístico é inexistente, né? É um crime formal e acaba sendo entendido como uma antecipação da punição. Por isso o gabarito foi dado como correto. Tá tudo 100%, né? Até a última expressão, que de fato pode trazer alguma dúvida, mas essa questão, essa prova, foi logo depois da inserção do novo dispositivo criminal na Lei Maria da Penha, é o que deixa ela correta. E uma última, aqui eu trago mais algumas características, né, do direito penal do inimigo, e uma última, lá do MP Mato Grosso do Sul, vai dizer: o direito penal do inimigo tem como expoente Jacobs, até então correto, pode ser entendido como direito penal de segunda velocidade. Não, aqui deixa a questão errada, né? A terceira velocidade do direito penal, ligada à ideia de aplicação de penas alternativas, encontra amparo no ordenamento, na Lei 9.099. Não é a terceira, é a segunda, né? Então a gente já arrisca aqui. A quarta velocidade do direito penal refere-se ao neopunitivismo. Opa, parece que até então está correto. Abrangendo aquelas pessoas que violaram tratados, convenções internacionais, direitos humanos, ostentando a condição de chefe de Estado, devendo sofrer a incidência de normas internacionais. Perfeito, é exatamente isso. Letra D. A teoria da primeira velocidade do direito penal, fundada no respeito às garantias individuais, tinha como ideia um direito penal de mínima intervenção e sanções não privativas de liberdade. Aqui ele peca nessa parte final, também está errado. A ideia de velocidade de direito penal foi concebida e sistematizada pelo professor Manuel Câncio Meliá. Não, pessoal, foi por Silva Sanches. Tá bom? Então aí o gabarito letra A, letra A não, letra C. É isso, fizemos aí um apanhado bastante completo e profundo, né, sobre funcionalismo penal, as velocidades do direito penal e o direito penal do inimigo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se curtiu, se você curtiu o vídeo, aperta aqui o joinha para que a gente possa continuar fazendo novos vídeos, né? Comenta aí um tema que você quer que seja discutido aqui por nós e compartilha com alguém que você acha que vai curtir esse vídeo também, tá certo? Um abraço, eu fico por aqui, desculpa aí a edição, estou aprendendo ainda, estou no início, mas eu espero que tenha ficado legal. Um abraço e até a próxima.